escutar a voz de Deus e também ter a capacidade, né, de saber esperar. Às vezes a gente quer uma resposta muito imediata, né? Dona Florinda dizia, eu falo e o Pai me escuta. Como é bonito essa reciprocidade. A gente saber silenciar para ouvir e também saber falar e esperar que essa capacidade de escuta do Pai, né? E isso a gente aprende no nosso diálogo na oração. A gente vai, quanto mais a gente entrega, abandona a nossa vida no Pai Eterno, a gente vai confiando. Ele está me ouvindo, Ele está me conduzindo, Ele está me guiando. Às vezes não alcancei aquilo que eu queria ainda, mas o Pai Eterno está cuidando de mim. E todo filho do Pai Eterno, Padre, que eu converso, que vai até o santuário, sempre diz, eu só tenho motivos de agradecer. E todos são capazes de ver que o Pai Eterno está cuidando de cada detalhe da sua vida. E isso é bonito demais. Que bom, né? A cada mês, o Papa Francisco ele lança uma intenção. Neste mês, o Papa pede para que nós nos unamos em oração pelas famílias em crises, para que elas encontrem no perdão a cura para as suas feridas. Redescobrindo nas diferenças de cada membro as riquezas que fortalecem o amor familiar. E para aprofundarmos essa intenção, eu converso agora com o padre Eliomar Ribeiro, ele que é jesuíta e diretor nacional da Rede Mundial de Oração pelo Papa. Bom dia, padre. Bom dia, padre Jadeilson. Bom dia a todas as pessoas que participam da família de amor na TV Pai Eterno. Que bênção ter a sua presença hoje aqui conosco. Antes de nós batermos um papo, eu vou convidar quem está em casa a assistir o vídeo do Papa Francisco sobre a intenção deste mês. Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus problemas, también sus grandes alegrías. En la familia cada persona es valiosa porque es distinta a las demás. Cada persona es única, pero las diferencias también pueden provocar conflictos, heridas dolorosas. Y la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Perdonar significa dar otra posibilidad. Dios hace eso con nosotros todo el tiempo. La paciencia de Dios es infinita. Él nos perdona, nos levanta, nos hace empezar de nuevo. El perdón renueva siempre la familia, hace mirar adelante con esperanza. Incluso cuando no es posible el final feliz que nosotros quisiéramos, la gracia de Dios nos da fuerza para perdonar y trae paz, porque libera de la tristeza y sobre todo del rencor. Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno. E assim nós vemos um pouco da síntese do que o Papa Francisco quer nos pedir que nós possamos rezar. E eu pergunto então ao padre Eliomar, como o senhor vê essa motivação do Papa Francisco em pedir neste mês que todos nós possamos rezar pelas famílias que passam por um momento de crise. Então, o Papa Francisco todos os meses nos dá uma intenção diferente, um motivo diferente para nós rezarmos como igreja, como humanidade, e ele chama essas intenções de desafios da humanidade. Nós sabemos que a família é um desafio permanente, ou seja, a vivência na família, a construção da família, o respeito,
e a união das famílias, fazer crescer o amor, é sempre um desafio. Então, nesse mês, o Papa nos pede exatamente para rezar pelas famílias, as famílias divididas, as famílias em crise, sobretudo para que essas famílias descubram no perdão a cura das suas feridas, das suas diferenças, respeitando exatamente e valorizando aquilo que une as famílias. Pensemos mesmo na família também religiosa, estamos num programa que se chama Família de Amor. Quer dizer, é uma ampliação daquilo que nós entendemos como família, como pai, mãe e simplesmente os filhos. Então, esse pedido do Papa é muito importante num mundo que cada vez mais vai se dividindo, ao invés de construir. O Papa Francisco usa uma imagem muito bonita na Fratelli Tutti, que ele fala que é um tempo da gente construir pontes e não derrubar as pontes que existem. As guerras, a violência, as tragédias, até as climáticas também vão destruindo as pontes. Então, nós como cristãos fomos chamados a essa construção de um amor, construir pontes também nas famílias. Padre Leomar, você comentou que a família é um grande desafio. Mas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós temos outro grande desafio, que é o perdão. Como que o perdão pode ser um caminho para a cura das feridas dentro de casa, dentro das famílias? Então, o perdão é sempre o caminho, o Papa até destaca isso no vídeo, que o perdão é uma nova oportunidade que nós damos ao outro e que Deus também concede a nós. Portanto, se na família existe e é necessário perdão, primeira coisa nós temos que descobrir o que é que me causou tanta ferida, o que é que me causou tanta dor, o que é que fez quebrar essa relação de amor. Reconhecendo isso, eu devo reconhecer também no outro, porque o outro também é como eu, com as suas diferenças, com seu modo de ser, mas é humano como eu. Então, aí começa esse processo. Quando eu sou capaz de reconhecer as riquezas, os valores, a dignidade do outro, a diferença que é o outro, sou capaz também de perdoar. Então, o perdão não é esquecer, mas o perdão é integrar. Eu fico imaginando isso numa família concreta. Um pai e uma mãe, esses dias, quando eu conversava com 2 casais sobre isso, um deles disse assim, eu perguntei exatamente isso, o que é possível fazer? Ele disse, os casais nunca vão deitar com raiva um do outro. Nunca deixe nada para o dia seguinte. Então, é o exercício diário. Eu costumo sempre dizer que aprendi com as equipes de Nossa Senhora um exercício diário que se chama dever de sentar. O dever de sentar é um exercício permanente, diário, onde um diz para o outro como foi o seu dia, como viveu, se tem alguma coisa para ser perdoada, se tem alguma coisa para ser integrada. Então, um está cuidando do outro e os 2 estão cuidando também dos filhos. Então, são exercícios que se podem fazer para exatamente viver esse perdão na família. E não esquecer que o nosso perdão, ele brota de Cristo, brota daquele ato de amor de Cristo na cruz. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Padre, eu já ouvi de muitos casais, né, dizendo assim, nós somos tão diferentes. E aí, muitas vezes, nós colocamos essa diferença como um empecilho. O Papa nos convida a redescobrir nas diferenças as riquezas que fortalecem o amor familiar. Como podemos, então, colocar isso em prática no dia a dia, né? Como o casal, mas também como toda a família pode colocar essas diferenças como ponto de encontro e não como ponto de divergência? Exato, porque as riquezas são diferentes porque nós somos diferentes. Eu fico imaginando, o jeito feminino de ser é uma riqueza. O jeito masculino de ser também é uma riqueza. O jeito dos filhos, os filhos hoje são muito diferentes dos filhos de uma época onde o pai bastava olhar e o filho já sabia o que o pai iria dizer. Hoje parece que não é mais assim, mas são riquezas. Fico dizendo que a meninada de hoje, ela tem muito mais apetrecho, tem muito mais qualidades, recebe muito mais coisas da cultura de hoje do que nós, e eu estou com 60 anos, do que eu quando tinha 18, 19 anos de idade. Então, há uma riqueza que deve ser considerada. A riqueza, por exemplo, da alegria.
A esposa que vive esse exercício de uma alegria perene, o cuidado, então são riquezas que são pessoais, internas de cada um, riquezas que até são também externas. Valorizar isso significa que a gente quer construir juntos. Então a gente não está jogando luz nas diferenças, mas nós estamos jogando luz nas riquezas. O que é que nos une? Quando nós falamos no livro da fé, nós sempre dizemos, o que nos une é Cristo. Se Cristo nos une, as outras coisas são relativas a Cristo. Não é porque não são importantes. Se a gente pode dar um exemplo, por exemplo, no universo do diálogo ecumênico, é Cristo que nos une. Ah, mas a gente vai brigar porque os evangélicos não acreditam nos santos. Os santos estão em referência a Cristo. Se para nós são importantes e são, valorizemos essa riqueza. Mas não vamos deixar que a diferença, uma ideia diferente, um pensamento diferente, nos quebre, nos una, nos desuna, né? E não nos faça olhar sempre para Cristo que nos une. Então, a riqueza, ela é um valor que deve ser preservado, valorizado e evidenciado. E é isso que faz com que a família não viva em crise, mas viva fazendo crescer o amor. Que bonito, né? Vivemos essa realidade das diferenças e também do valor que cada um possui. O vídeo do Papa deixou muito claro isso. Cada um perceber que nós temos valor, cada um do seu jeito, como se comporta, tem uma função especial e tem um valor especial na família. Queria que o senhor explicasse, Padre Eliomar, sobre a Rede Mundial de Oração do Papa. Como que ela consegue, né, auxiliar os fiéis a viverem essa intenção de oração todos os meses? Bom, a Rede Mundial de Oração do Papa é a recriação todo esse projeto do Apostolado da Oração, que já completou 180 anos, e também do Movimento Eucarístico Jovem, que já completou 109, vai completar agora 100, esse ano completa 110 anos do Movimento Eucarístico Jovem do MEG. Então, a Rede Mundial de Oração do Papa é uma recriação desses dois grupos grandes na vida da Igreja. Hoje conta com a multidão. Juntando o MEG com o apostolado hoje no mundo, nós estamos ao redor de 26 milhões de membros. Isso no Brasil, pensar que no Brasil nós temos uns 12 mil jovens e adolescentes no MEG e temos quase 2 milhões de membros do apostolado da oração. Aí mesmo em Trindade, onde está também o Santuário do Pai Eterno, tem um grupo forte do apostolado da oração, que eu já os visitei aí. A gente tem sonhado de fazer uma romaria do apostolado da oração, inclusive nessa região do Centro-Oeste, porque o apostolado no Brasil tem uma força muito grande. São aquelas senhores e senhoras, mais senhoras do que senhores, que toda primeira sexta-feira se encontram para a missa da primeira sexta-feira, para a devoção ao coração de Jesus. São aquelas pessoas que usam exatamente a fita vermelha, que simboliza a sua consagração ao coração de Jesus. São pessoas que hoje vivem esse processo da recriação, chamado Caminho do Coração. É um itinerário espiritual, onde elas vão crescendo no amor e na disponibilidade para a missão e os desafios da humanidade. As intenções do Papa, que são confiadas à Rede Mundial de Oração todos os anos, é a expressão desse vínculo de amor que o Papa quis ter com o apostolado da oração lá no começo da sua história. Quando o apostolado foi aprovado, o Papa disse: eu darei a intenção de oração para que o apostolado possa rezar e se mobilizar mensalmente. Então nós estamos exatamente muito agradecidos também, porque a Igreja vem confiando nesses anos todos no apostolado da oração como um grupo de oração. Oração de oferecer a própria vida pela missão da Igreja e também de cuidar da devoção ao coração de Jesus, que nesse ano completa 350 anos da manifestação do coração de Jesus a Santa Margarida Maria. Então nós estamos também, junto com o jubileu da Igreja, celebrando um jubileu. O jubileu do apostolado da oração, o jubileu da devoção ao coração de Jesus. Que bênção, Padre Eliomar, e nós agradecemos pela sua partilha, pela sua contribuição, fazendo com que quem está em casa, que acompanha o nosso programa na manhã dessa quinta-feira, possa também se unir nesta intenção, neste propósito de rezarmos pelas famílias que estão passando por um momento de crise. Agradeço e espero em outras oportunidades estarmos juntos aqui também
na TV Pai Eterno. E eu agradeço muito a vocês, agradeço todas as pessoas da família de amor. Lembrando hoje de rezar, de modo especial também, uma Ave Maria pelo Papa Francisco. Hoje completamos 12 anos do seu pontificado, de quando foi anunciado que o Papa Francisco seria o nosso Papa. Um grande abraço para vocês, Deus os abençoe sempre mais. Nossa gratidão, Padre Eliomar, e nós continuamos aqui no nosso programa, porque tem muita coisa acontecendo. Este tempo da Quaresma não só nos convida à conversão, à penitência, mas também nos abrirmos àquilo que nós vamos celebrar daqui a uns dias, a Páscoa, a ressurreição. É tempo de renúncia para que a vida nova possa surgir, possa brotar no coração e na vida de cada um de nós, tá bom?